Com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente, que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo, ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A dengue tem que acabar. Previna-se. Os sintomas mais comuns são febre alta, náuseas e vômitos, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo e no fundo dos olhos. O que fazer? Em caso de suspeita de dengue, procure um médico ou a unidade de saúde mais próxima. Beba muita água e repouse. Não tome remédios por conta própria, principalmente à base de ácido acetil salicílico, pois agravam os sintomas e podem causar hemorragias. Como prevenir? Preencha com areia os pratinhos dos vasos de plantas, evite deixar água parada, limpe as calhas e lajes de casa, mantenha fechados reservatórios, poços e caixas d'água, tampe ou vire de cabeça para baixo as latas e garrafas e mantenha o lixo fechado. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos falar hoje sobre uma questão que está aí a preocupar todos nós. A crise definitivamente instalada no Estado, no país, como repercussão do que acontece no mundo há algum tempo, alguns países em estágio de recuperação, outros vivendo situações agravadas, por exemplo, o mais claro da Grécia, a proximidade de crise idêntica em Espanha, Portugal, mas, acima de tudo, o que vivemos aqui, os primeiros reflexos, as primeiras atitudes, a postura que adota a população. A chamada do programa, o título de hoje, é Compras para o Dia dos Pais. O evento tradicional. O momento para manifestação de carinho, de afeto, mas também o momento bom para o comércio, para a circulação de recursos, mas que sofre também, no primeiro momento, as consequências da situação de espanto que vive a população. Embora alertada há bastante tempo sobre a possibilidade da chegada de uma crise, da instalação de uma crise, a população fica um tanto cética. Mas quando a crise se instala, ela também sofre o efeito de forma mais contundente, mais marcante. Por isso trazemos convidados especiais ao Democracia de hoje para manter esta conversação com os nossos telespectadores, para trazer a sua opinião, a sua experiência e, acima de tudo, a palavra sensata sobre o que acontece
o que poderá vir a acontecer e que medidas precisam ser tomadas para que este estágio tão difícil seja ultrapassado com sucesso. Sucesso, sim. Trazemos para o Democracia de hoje o Dr. Eduardo Starosta, que é consultor de economia da FCDL. E a doutora Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos Eduardo Starosta. Tudo bem? Tudo bom. Em nome da FCDL do Rio Grande do Sul, saudamos a vocês, a todos os telespectadores. E estamos chegando a mais um Dia dos Pais. E o que nós estamos enxergando? Uma pressão proveniente muito do que nós encontramos na mídia ultimamente, indícios ou efetividades a respeito de uma recessão econômica, enfim, uma série de notícias que, tanto ao nível de Brasil como ao nível do Rio Grande do Sul, estão desagradando a todos. Mas o que nós estamos considerando na FCDL? Sim, o momento é sério, o momento exige reflexão, o momento é aquele que não adianta institucionalmente ver o que se vai ganhar, mas como se vai perder o mínimo possível, mas também há um questionamento, tá? Ao nível do consumidor, ao nível do lojista. Será que o que nós estamos vivendo agora é um sintoma de perna quebrada ou unha encravada? Perna quebrada, nós não podemos nos mover, nós ficamos parados, enfim, toda aquela inconveniência. Uma unha encravada realmente é algo desagradável que nós temos que lidar, mas que não nos impede o movimento. E aí nós temos alguns indicadores que mostram que, apesar da alta dos juros, apesar de uma elevação aí não explosiva da inadimplência, a base do consumo, especialmente para o Dia dos Pais, ela continua. Não aquele consumo de elevado ticket médio. Nós temos um problema sério, depois eu acho que a Patrícia deve comentar sobre isso também, a respeito de crédito, tá? Juros altos, muitas propostas não aprovadas na hora da aquisição de bens duráveis. Mas o que nós observamos? Nós observamos que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos primeiros 6 meses de 2015, janeiro a junho, o fato é que, de acordo com os dados da CAGED, nós tivemos em torno de 13 mil demissões a mais que contratações. Isso corresponde a menos de 0,5% do total de trabalhadores do Rio Grande do Sul. Ou seja, as pessoas ainda estão empregadas, a maior parte delas, esperamos que continue assim, que logo a situação é mais uma esperança que uma análise, mas que essa situação se reverta. Mas o fato é que o potencial de consumo, na sua maior parte, ele ainda existe, e o nosso papel, o papel do lojista, é tentar mostrar ao seu consumidor, olha, não adianta parar, tem que continuar a vida, tá? Apesar de tudo que está acontecendo. Existem exemplos muito bons no varejo, tá? No grande varejo, vamos falar assim, de sucesso, como por exemplo das lojas Renner, que divulgou um balanço trimestral que aumenta o lucro no segundo trimestre. Carrefour tá a mesma coisa. Então, lógico, vamos ver com seriedade a situação especialmente no âmbito dos estados do Brasil e do Rio Grande do Sul é muito séria, mas isso aí não vai atingir integralmente, toda essa dor não vai atingir integralmente a vida privada. Por enquanto é isso. Patrícia Palermo. Bom, também gostaria de agradecer aqui em nome da FEComércio esse convite de participar desse programa, que sempre é um espaço de debate sobre a situação que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul especificamente, mas também sobre a economia brasileira. Bem, quando a gente observa o que aconteceu nesses últimos meses aqui na economia do Rio Grande do Sul, mais especificamente com a dinâmica do varejo, o que a gente vê é que aquele período de crescimento intenso e crescente dessa atividade chegou ao fim.
Durante muito tempo, nós tivemos a entrada de novos consumidores no mercado. Esses novos consumidores, eles vinham com renda nova, eles vinham muito empoderados e com uma demanda reprimida muito grande. Quando eles chegavam no comércio, eles estavam disponíveis para fazer o quê? Para comprar. E eles, de fato, compravam. O resultado que a gente está tendo esse ano no varejo do Rio Grande do Sul tem sido bastante ruim. As vendas pela PMC têm acumulado queda próxima a 4% no ano, o resultado que a gente tem até maio. E o resultado de maio, especificamente, foi um tanto frustrante, Batista. Para quem não sabe, maio é um dos meses principais do ano em termos de venda no varejo, onde ocorre o Dia das Mães, que é a segunda data mais relevante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Só perde para o Natal. Tem outras regiões do país, por exemplo, que a festa de São João é uma data tão importante, ou até mais importante que o Natal, para algumas praças do estado no Nordeste, do Brasil. Isso. Na Praça de Salvador, por exemplo, tem lojas que chegam a ter a sua maior venda especificamente no mês de que se comemora o São João. Então, o mês de maio foi um tanto frustrante para os vendedores que esperavam, né, que o Dia das Mães motivasse as compras, levasse o consumidor às compras. E, de fato, isso não aconteceu. A expectativa que nós, FEComércio, temos para o mês de agosto é que a gente tenha novamente um resultado não positivo. Nós esperamos uma queda em relação ao mesmo período do ano passado de entre 1,5% a 2,5%, com um ticket médio de compras agora menor também. De 90 a 100 agora, né? O ano passado foi 110, não foi? A gente não faz uma medição, uma pesquisa dizendo qual é que vai ser o ticket médio. Mas a gente espera, dadas as condições vigentes, que o ticket médio se reduza, né, em linha com o que está acontecendo com as vendas. Quando um ticket médio se reduz, muda também o perfil das compras. Então, as pessoas saem de produtos que são mais caros, saem de produtos que muitas vezes têm que fazer uso do crédito, que tem que ter venda parcelada, porque aí vai ter um crescimento via os juros, e também o comprometimento de renda futura, que nesse momento existe um maior alto grau de incerteza se ela vai existir ou não, e uma migração para produtos mais baratos. Então a gente acredita que itens de natureza alimentar, por exemplo, ganhem espaço nos presentes do Dia dos Pais nessa data. E existe também um complicador para isso, não, Eduardo? O vestuário sempre foi o preferido, né? Na data dos pais, não na data das mães, que tem esse movimento maior conforme foi registrado. E nós temos a previsão de um inverno mais curto, menos rigoroso, né? A contribuir também para que haja alteração nessa predileção, nessa preferência do comprador, daquele que vai dar o presente, não é? É verdade. Como o pessoal do vestuário fala, esse ano parece que o general inverno não se mostrou muito disposto. General inverno, eles falam que quando vem o frio, naturalmente aumenta as vendas, não vindo, então acontece uma frustração. Mas o que nós vemos? Concordo com a Patrícia, mês de maio foi realmente muito frustrante para o varejo. Tá? Pela primeira vez nós analisamos na FCDL normalmente a pesquisa mensal do comércio ampliada, que inclui a questão do material de construção e automóveis, e observamos o quê? Historicamente, nos últimos 6 meses, o grande peso da queda das vendas está naqueles segmentos que são intensivos em crédito. Ou seja, carros, a venda caiu em torno de 25%, a linha branca caiu 2 dígitos também. Esse mês, a parte de material de construção caiu, maio, que é quase 2 meses de atraso, a informação nos chega do IBGE, caiu em torno de 11%, mas existem outros segmentos, tem 2 questões aí, existem outros segmentos que as vendas caem menos, tá? São esses segmentos, vamos dizer, que se consegue mais facilmente comprar à vista, ou seja, o ticket médio não é tão grande, que é, vamos falar, a questão de produtos farmacêuticos, artigos de uso pessoal, até supermercados. Especificamente em relação a 2 itens, que é artigos de uso pessoal e produtos farmacêuticos, que envolve toda a parte de cosméticos e complementos vitamínicos, nós observamos o seguinte: apesar da queda de maio, o crescimento das vendas
em 2015 acumulado ainda existe, ainda está elevado. Isso aí mostra uma mudança, não apenas do comportamento do consumidor, mas uma reação quanto ao tipo de produto que vai se comprar em função das restrições atualmente existentes. E o que nós recomendamos? Nós recomendamos que os lojistas peguem esse exemplo, por exemplo, artigos de uso pessoal. O que vai envolver? Coisas que a pessoa usa para si. Não é uma coisa para jogar vou botar na casa, uma decoração, até um automóvel novo. E sim aquela coisa, para sensibilizar os pais, ou para sensibilizar quem compra os presentes para os pais. O que nós vamos recomendar aos lojistas? Olha, dá uma olhada na sua loja, coloque em destaque aquilo que interessa, alguma coisa embarcada em eletrônica, em tecnologia, ou seja, aqueles presentes que, em primeiro lugar, os papais gostem de ganhar, e, em segundo lugar, que se enquadre no poder de compra um pouco mais defasado, agora em vigor no âmbito da população gaúcha. Essa observação de que o inverno não será igual aos anteriores, sim, é muito importante porque uma moda do inverno europeu, no nosso início de ano, aqui não chegou. Uma retomada do sobretudo. Na Europa, especialmente, o sobretudo voltou a ocupar um lugar que ocupara muitos anos antes. Esperava-se que chegasse aqui também. Não teve oportunidade, né? Realmente está havendo um hiato nessa questão, certo? Mas o que nós vamos observar? Está na hora de começar a preparar a nova coleção, botar a bola para frente. O inverno realmente foi mais água do que frio e provavelmente capas de chuva, guarda-chuvas deve ter aumentado muito as vendas nesse momento. Olha que julho que aconteceu com o nosso estado, mas acreditamos que o momento agora é de sempre estar apostando no futuro. Quer dizer, se o inverno é menos rígido, normalmente o verão deve beliscar mais na temperatura dos gaúchos. E devemos contar com isso para formar novos estoques moderadamente, é claro, em função da situação. Não adianta ficar colocando muito capital de giro em produto nesse momento, mas a tendência é que a venda de inverno, tá, já estão ocorrendo as liquidações, tudo, ela fique nos patamares que estão atualmente, tá, e para a próxima estação existem algumas perspectivas um pouquinho mais positivas, inclusive por quê? Porque as vendas no Rio Grande do Sul e no Brasil, elas começaram a cair efetivamente, para surpresa nossa, isso aí foi uma surpresa, quando começou a Copa do Mundo. Primeiro nós pensávamos, poxa, a Copa do Mundo, o turismo vindo de outros países ia aumentar nossas vendas. Não aumentou, foi uma frustração. Talvez pela logística dos jogos também, porque as pessoas que vinham para os estádios de futebol vinham para cá, tá? E a chave do seu país que jogava e depois ia para outro estado, era uma confusão logística. A logística levou o dinheiro. Levou o dinheiro, foi muito equivocado. O deslocamento nesse país continente era muito mais difícil. O deslocamento foi uma coisa ingrata para todo mundo e ninguém ia ficar carregando mercadoria por aí. Absorvia quase todos os recursos do turista. Era o deslocamento e a manutenção aqui, a alimentação. Né? As companhias aéreas e restaurantes gostaram da brincadeira, mas os lojistas nem tanto. Eu queria fazer um comentário em linha com isso que o Starosta comentou. Nós mudamos a forma de atuar junto aos clientes nos últimos anos, né? Como a gente estava falando, nós tínhamos um cliente que estava muito disposto a comprar. Então, quando o cliente está muito disposto a comprar, muitas lojas esquecem que seu papel tem que ser de vender. Então, o cliente que chegava na loja, como ele tinha dinheiro, disposição, a venda acontecia, né? O interesse daquele cliente era simplesmente levar aquele produto para casa. A gente tem hoje um cliente completamente diferente. É aquela diferença tradicional entre o comprar e o vender, com né? Certeza, com certeza. O cliente ia comprar, não era a loja que vendia. Isso. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem um cliente que vê o seu orçamento reduzido. Vamos pensar que agora a inflação que a gente tem é uma inflação diferente do que se tinha no passado, nem muito distante. A inflação que a gente tem hoje não é a inflação do tomate, em que a dona de casa pode mudar de gôndola no supermercado e deixar de lado o tomate e comprar outra coisa.
A inflação que a gente tem vem, por exemplo, da energia elétrica. Não tem como você desligar a sua geladeira, não tem como você ficar no escuro o tempo todo. Essa conta cresce e come uma fatia significativa do orçamento de grande parte das famílias. A gente não pode esquecer que as famílias do Rio Grande do Sul, 75% delas ganham até 5 salários mínimos. Então, a conta de luz vai tomar um espaço significativo no orçamento dessas famílias. Então, a família já tem um orçamento menor. E são serviços controlados, né? E por isso não que aconteceu pagou, isso, né? não teve o serviço. Isso. O que vai acontecer? Se a pessoa decide não pagar sua conta de luz, a conta de luz é cortada. Então, ela tem a obrigação de fazer esse pagamento. O Starasta falou na questão das demissões que começam a acontecer. Num passado também não muito distante, aqui no estado do Rio Grande do Sul, como é que estava crescendo a taxa de desemprego? Pelo número de pessoas novas, de ingressantes no mercado de trabalho que não encontravam trabalho. Mas as pessoas que estavam ocupadas permaneciam ocupadas. Exato. O que está acontecendo agora é que a taxa de desemprego está crescendo via 2 vetores. Um vetor dos entrantes que não encontram emprego e muitas pessoas que estavam ocupadas que agora perderam sua ocupação e, portanto, perderam uma parcela da sua renda, por mais que se tenha artifícios como o seguro-desemprego e assim por diante. Isso gera um clima de insegurança. Com taxas de juros elevadas, com restrição para crédito, nós temos uma série de moderadores para o consumo. O que vai acontecer? Agora não tem mais um consumidor disponível, disposto a comprar. Ou porque ele não tem a renda, ou porque não tem de fato a disposição mesmo, o querer comprar. Isso muda o papel da loja. A loja precisa realizar o vender. E o que é vender, Batista? Vender é ter um atendimento adequado. Esses dias eu contei... Condições de convencimento, né? Mas mais que isso, né? Esses dias eu fui numa loja, por exemplo, em que dizia que em 8 minutos eu ia ser atendido no caixa. Depois de 15 minutos eu falei com a supervisora do caixa que eu estava 15 minutos esperando. A supervisora do caixa olhou para mim e falou assim, eu acho que esse cartaz não deveria nem estar aqui. Não podia falar um negócio desses. Sim. Naquele momento eu tinha que me pedir desculpa e dizer, então, em breve vocês vão atender. Assim, porque isso aqui só funciona quando todos os caixas estão abertos. E agora tem alguns caixas que estão fechados. E nesse momento, uma moça que estava no caixa parou de atender o caixa para ir arrumar uma série de cabides. Naquele momento, 3 pessoas saíram da fila, eu e mais 2. Né? Quem nos tirou da fila não foi a crise, não foi a inflação, não foi os juros altos, não foi a perspectiva de desemprego. Foi o atendimento. Então, o que as lojas precisam entender nesse momento é que elas precisam estar muito atentas com quem atende lá na ponta, com o comportamento daquele funcionário, né? Com a forma como aquele funcionário trata o cliente. Porque se o cliente sempre foi a galinha dos ovos de ouro, essa galinha, né, ela está em extinção. Então, a gente precisa cuidar muito bem para que, de fato, as vendas aconteçam. Outra questão importante, né? Muitas vezes existe um delay entre a percepção de que a situação mudou e a implementação de uma estratégia para lidar com essa nova situação. Empresas grandes, muitas vezes, elas conseguem fazer o diagnóstico de uma maneira rápida. Mas porque elas são grandes, elas têm dificuldade de implementar a estratégia na ponta. Né? Isso é uma vantagem para os pequenos. Os pequenos eles têm que entender que a situação mudou e fazer as mudanças estratégicas na ponta de uma maneira imediata. Então, por exemplo, né, se a gente é uma cidade aqui, né, que está vivendo abaixo d'água, que está chovendo todos os dias, a gente tem que mudar um layout de loja e botar para frente as coisas que as pessoas vão querer comprar nesse momento, Exatamente. Porque chove muito. Então, eu não posso ter guarda-chuva para vender e guardar ele dentro É o do momento negócio. de reaparecer a galocha. É o momento de aparecer a galocha, né? guarda-chuva, a capa. Isso, é na hora de se fazer, por exemplo, vendas conjuntas, de dizer que alguém que vai comprar, por exemplo, como você disse, né, uma galocha, uma bota de chuva, lembrar que existe uma capa de chuva. Né? Então, mostrar e apresentar a esse consumidor que agora não tem mais a mesma disposição de compra, que existe do outro lado alguém que está apto e disponível a vender. E aí me preocupa uma questão importante, Batista, também no âmbito dos lojistas. Quando a gente está numa situação que nem a gente está vivendo, que a gente tem muita incerteza quanto às receitas, né? E as despesas estão pressionando os custos dos lojistas, é muito importante estar afinado o fluxo de caixa. Por quê? Porque se o fluxo de caixa não está afinado, você precisa ir ao sistema financeiro para fazer essa equalização. Só que a taxa de juros está muito alta. Então,
Os lojistas têm que olhar para o seu fluxo de caixa para tentar manter esse fluxo de caixa o mais equilibrado possível, para tentar, ao menos possível, buscar esses serviços financeiros que estão hoje precificados altos por causa das taxas de juros. Mas, ao mesmo tempo, os lojistas precisam entender, como a população inteira precisa entender, que bancos vendem serviços. Se você vai a um supermercado ou outro e eles têm preços diferentes para o feijão, para o arroz, para a carne, o mesmo acontece com as taxas de juros. Os bancos não cobram todas as mesmas taxas de juros. Quando se vai tirar um financiamento, a mesma pesquisa que se faz para comprar um casaco ou comprar um sapato, precisa ser feita para adquirir um financiamento. Né? E fazer uma proposta, uma contraproposta, né, daquilo que está nos sendo apresentado. Então, agora, eu acho que os lojistas precisam ter uma posição muito mais proativa, seja no campo de conseguir novas receitas, né? Então, se preocupar muito com a questão do atendimento, ter um mix de produtos adequado para aquele momento, verificar a oportunidade de venda e fazer adequação, seja de layout de loja, de oferecimento de produto para atender aquele cliente. E do outro lado também, né? Revisar os seus processos, olhar como é que estão evoluindo os seus custos, verificar se esse fluxo de caixa está equilibrado e quando vai ao mercado financeiro, de fato, questionar os valores que estão sendo oferecidos, tentar olhar alternativas diferentes, porque lembrar o seguinte, né? Como é que se faz o aumento da rentabilidade? Olha, o aumento da rentabilidade se faz pela diferença entre receitas e custos. E se faz isso como? Aumentando receitas, mas também diminuindo custos. É uma máxima antiga, não é, Starosta? É verdade. De que o bom vendedor é aquele que sabe comprar. Sem dúvida alguma. O bom vendedor é o que sabe comprar. E pegando o gancho aí da Patrícia, o que nós observamos? Primeiro, o tempo de brincar com o dinheiro acabou. Quem brinca com dinheiro hoje fica sem dinheiro amanhã, ou até mais cedo, hoje mesmo. Enfim, um exemplo muito claro, Batista, Patrícia, que nós observamos, um sintoma de queda da atividade econômica muito presente é o consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica tem caído de forma bastante intensa na indústria, ou seja, quem está produzindo. E eu observo que no comércio isso não vem ocorrendo. Mesmo com a alta das tarifas, a queda do consumo não vem ocorrendo, tá? De uma maneira geral, isso em termos de Brasil e em termos de Rio Grande do Sul. O que significa isso? Significa, lógico, momentos onde fica mais difícil vender, lógico que tem que iluminar melhor a loja, lógico que tem que investir em vitrine, investir em atendimento, como a Patrícia fala, tá? Mas também não se pode descuidar da matriz de custos. Tá? E energia é uma matriz importante no varejo. Sendo importante, poxa, vamos dar uma olhada. Se não está subindo, é porque vários lojistas, a maior parte dos lojistas, ainda não está se adaptando a novas tecnologias de economia de energia. E isso aí tem que ser colocado na pauta, tem que ser colocado não na ponta do lápis, como nós fazíamos anteriormente, mas uma boa planilha de computador, num bom sistema de computador. Inclusive a FCDL está lançando um novo ciclo aí que nós temos do que-comércio, que é uma capacitação de qualidade no comércio, exatamente para quê? Para mostrar e para monitorar os lojistas das melhores práticas, tanto no atendimento como no planejamento. Estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, falando sobre compras para o Dia dos Pais. Como serão essas compras? Como poderão ser diferentes também? Importante que todos saibam.